Na natureza, todo mundo segue regras, mas tem bicho que simplesmente ignora o manual e inventa o próprio jeito de viver. Esses são os animais que mudaram as regras do jogo. Vamos começar com o rei da selva. Você já ouviu isso 1000 vezes. O leão é o caçador supremo, forte, ágil, imbatível. Mas a verdade é bem diferente. Quem caça? A leoa. Quem cuida da comida, dos filhotes, da segurança? A leoa. O leão dorme até 20 horas por dia e ainda come primeiro. Ele é o rei do descanso. O gato doméstico também não está nem aí para regras. Você chama, ele escuta. Sabe que é com ele, mas escolhe ignorar. Gatos reconhecem o próprio nome e a voz do dono, mas reagem só quando querem. É tipo, você não manda em mim, eu só moro aqui. E mais, eles miam para humanos, não para outros gatos. Entre eles, a comunicação é toda no olhar, no corpo e no silêncio. Eles desenvolveram o miado só para falar com a gente. E o tigre? Todo mundo acha que felino odeia água, e a maioria odeia mesmo, menos o tigre. Ele adora nadar, atravessa rios, mergulha e até caça debaixo d'água. É o maior dos felinos e nada com facilidade. Tanto que alguns tigres nadam quilômetros por dia só para buscar território ou alimento. O urso polar também desafia expectativas. Branco por fora, mas com pele preta por baixo, feita para absorver o máximo de calor do sol em meio ao gelo. E o pelo dele é tão isolante que ele mal aparece em câmeras térmicas. Para sensores infravermelhos, ele é praticamente invisível, um ninja do Ártico. E mesmo com todo esse isolamento, ele nada longas distâncias em mar aberto. Já foram registrados ursos nadando por mais de 100 quilômetros sem parar. Já o cavalo parece tradicional, mas esconde um truque evolutivo. Ele dorme em pé, não por preguiça, mas por sobrevivência. Dormir deitado é perigoso na natureza, então ele aprendeu a descansar sempre pronto para correr. E o mais bizarro, ele não consegue vomitar. O sistema digestivo é fechado de tal forma que qualquer problema interno pode ser fatal, já que ele não pode colocar nada para fora. E o elefante? Esse gigante sente a chegada da chuva a centenas de quilômetros, como pelas vibrações no solo e sons que a gente nem percebe. É como se tivesse uma antena embutida nos pés. Ele também detecta água subterrânea e é capaz de lembrar rotas de migração por toda a vida. Alguns grupos seguem caminhos traçados há gerações, guiados por fêmeas mais velhas, verdadeiros arquivos vivos da savana. O polvo, apesar de não parecer tão familiar quanto os outros, entra na lista com louvor. Ele não só escapa de aquários, desmonta sistemas de filtragem e abre potes como se fosse um humano, como também pode desligar sensores ou fingir estar morto para enganar predadores. E mais, ele tem 9 cérebros e 3 corações. E quando está em perigo, pode até arrancar o próprio braço para escapar. A girafa também não joga conforme o esperado. Ela dorme em média apenas 2 horas por dia e geralmente em pequenos cochilos de 5 minutos. Isso porque dormir demais, com aquele pescoção todo, é um convite para virar presa. E apesar da aparência tranquila, ela tem uma das patadas mais fortes do reino animal. Um chute de girafa pode matar um leão com facilidade. Até as vacas têm suas surpresas. Elas formam laços de amizade profundos dentro do rebanho, sentem ansiedade quando separadas das melhores amigas e têm memória afetiva e mais, conseguem lembrar rostos humanos e distinguir tons de voz, sabem quando estão sendo tratadas com carinho ou com irritação. Esses animais mostram que não existe um único jeito de viver. Enquanto uns seguem o script, outros escrevem suas próprias regras. Parece fofinho, mas vive num dos ambientes mais extremos do planeta. O Ártico, vento cortante, temperaturas que chegam a menos 50 graus Celsius e ele andando como se nada estivesse acontecendo. O segredo, um casaco de pelo isolante que retém tanto calor que ele mal aparece em câmeras térmicas. E por baixo do pelo branco, a pele dele é preta para absorver o máximo de calor do sol. Além disso, ele pode nadar mais de 100 quilômetros em mar aberto, com temperaturas congelantes. Tudo isso para encontrar comida, sem
descanso. Agora vamos para o deserto. Imagina viver num lugar onde o chão frita, a sombra é escassa e a água praticamente não existe. É aí que entra o camelo. Esse bicho é tipo um tanque de guerra biológico. Ele aguenta semanas sem beber água, suporta calor de até 50 graus Celsius e ainda carrega centenas de quilos nas costas. A corcova não guarda água, guarda gordura, que o corpo transforma em energia quando ele precisa. E mais, o nariz dele é adaptado para evitar perda de umidade e ele pode perder até 25% do peso em líquidos, sem morrer, algo que mataria um ser humano rapidinho. Do deserto para o gelo de novo, mas agora no sul, os pinguins imperadores. Eles vivem na Antártida, o lugar mais gelado da Terra. E não só vivem, eles botam ovos, chocam filhotes e enfrentam tempestades de neve em grupo, com ventos que passam de 150 quilômetros por hora. Durante a incubação, os machos ficam com os ovos nos pés, protegidos por uma dobra de pele, e passam semanas sem comer. Isso tudo em pleno inverno antártico. E na savana africana, parece até tranquilo, com sol, árvores e pasto, mas para quem vive lá é um jogo de sobrevivência diário. O elefante africano, por exemplo, é um dos reis desse ambiente. Mas o que pouca gente sabe é que ele sobrevive em regiões tão secas que aprende a detectar água subterrânea usando os pés. Literalmente, ele sente vibrações no solo e consegue encontrar fontes de água que nem aparecem na superfície. E mais, ele se comunica com outros elefantes a quilômetros de distância, também pelas patas. Um radar ambulante. Na mesma savana, vive outro mestre da adaptação, a girafa. Com aquele pescoço enorme, ela atinge folhas que nenhum outro bicho alcança. Mas isso vem com um preço. O coração dela é uma bomba super potente, capaz de empurrar sangue a quase 2 metros de altura. E quando ela abaixa a cabeça para beber água, o corpo precisa lidar com uma pressão que mataria qualquer outro animal. Mas a girafa tem válvulas especiais nas veias e um sistema circulatório que funciona como um freio hidráulico natural, tecnologia da natureza. Vamos agora para o Himalaia. Lá, entre rochas, neve e penhascos quase inacessíveis, vive o leopardo das neves, um felino raro, discreto e absolutamente adaptado ao frio e ao terreno brutal. As patas são largas como raquetes para não afundar na neve. A cauda é tão espessa que serve de cobertor à noite e ele consegue pular até 15 metros num único salto para perseguir presas em desfiladeiros. Vamos até os céus gelados do Alasca, onde a águia careca, símbolo dos Estados Unidos, voa acima de florestas congeladas, rios com gelo e montanhas nevadas. Ela tem visão de até 8 vezes mais alcance que a humana e consegue enxergar um peixe se mexendo num rio a mais de 3 quilômetros de distância. Tudo isso mesmo com neve caindo ao redor. Esses animais não só vivem em lugares extremos, eles prosperam. Na natureza, nem tudo é caça e fuga. Tem animal que nem precisa estar com fome para entrar numa briga. O motivo? Território. E para alguns, invadir espaço é tipo apertar o botão de guerra. Eles não aceitam ninguém por perto, nem da mesma espécie. E aí, o bicho pega. Vamos começar com ele, o rei dos uivos, o lobo cinzento. Parece que uiva só para comunicação, mas não. É também um alerta. Essa terra aqui é nossa. As matilhas marcam o território com urina, percorrem trilhas fixas, e se outro grupo aparece, a resposta é clara: confronto. Já aconteceram brigas pesadas entre lobos que simplesmente cruzaram a fronteira errada. Do chão para a selva, o próximo defensor do espaço é o tigre siberiano, solitário, furtivo, mas territorial ao extremo. Um único tigre pode ocupar até 1.000 quilômetros quadrados sozinho, e qualquer outro macho que tentar invadir essa área vai ouvir o rugido de longe. Eles marcam com arranhões em troncos, urina e até fezes. E se um rival ignorar os sinais, é briga feia. Clima de tensão total. Agora respira fundo e imagina o som. Grrrr. Urso pardo, outro solitário que não gosta de visitas, especialmente em áreas de caça ou onde o salmão sobe os rios. Os machos brigam feio por pontos estratégicos. Eles andam devagar, parecem pacíficos, mas na hora da disputa se levantam, mostram os dentes e viram uma parede de pelos e músculos. E aí é tapa de 1 tonelada para cada lado. Se você acha que só os carnívoros são assim, te apresento o elefante africano, gigante, herbívoro e territorial
territorial, especialmente os machos em must, um estado de excitação e aumento de testosterona. Nessa fase, eles patrulham fontes de água e trilhas de migração. Qualquer intruso, seja outro elefante ou até veículo humano, pode virar alvo. Já houve relatos de elefantes virando carros, literalmente. E agora, um engenheiro raivoso, o castor. Sim, aquele bicho fofo que constrói diques com madeira. Só que ele é possessivo com o que constrói. O castor demarca seu território com glândulas que soltam um cheiro forte. Se outro castor aparece perto da barragem errada, a luta é certa. Eles mordem, batem com a cauda, perseguem. É guerra fluvial. No céu, quem domina é a águia careca. Ela até parece calma planando, mas tente se aproximar do ninho dela. A águia defende não só a árvore onde vive, mas toda a área ao redor. Ela faz voos rasantes, vocalizações e, se necessário, ataca com garras afiadas direto na cabeça do invasor. Casais defendem juntos o território, é um amor com patrulha. Voltando ao chão, encontramos o gorila da montanha. O macho dominante, conhecido como Costas Prateadas, é o segurança particular do grupo. Ele marca, patrulha e protege. Se outro macho chega perto, ele não pergunta, só se impõe. Levanta, bate no peito, ruge. Se não funcionar, é soco, mordida e queda de árvore. Nas praias do Pacífico, o leão marinho californiano. Durante a época de reprodução, os machos formam verdadeiros exércitos para proteger pequenos pedaços de areia onde ficam suas fêmeas. Invadiu? Vai tomar investida com peito, mordida e até luta na água. Eles passam dias sem comer só para manter o controle do território, porque ali quem manda é quem aguenta mais porrada. No mundo animal, o espaço é sagrado e para essas espécies, defender o território não é opção, é regra, e quem desrespeita paga caro. Você já parou para pensar em como os animais sobrevivem no gelo? A vida no Ártico e na Antártica não é nada fácil, mas alguns animais incríveis evoluíram para enfrentar as condições mais extremas do planeta. E hoje nós vamos conhecer as principais criaturas que vivem nesses ambientes congelados. Vamos começar com um dos caçadores mais astutos do Ártico, a raposa do Ártico. Com uma pelagem que muda de cor conforme a estação, ela passa de um branco brilhante no inverno para um cinza acastanhado no verão. Isso não é apenas uma questão de estilo, é uma tática de sobrevivência. Essa mudança de cor permite que a raposa se camufle na neve ou nas rochas, o que a ajuda a se esconder dos predadores e a capturar suas presas. Mas enquanto a raposa corre pela tundra, bem acima, a coruja das neves observa. Ela é majestosa e silenciosa, com penas que a mantêm aquecida até nas temperaturas mais baixas. E sabe o que é impressionante? As fêmeas são muito maiores que os machos e têm uma plumagem mais escura, o que as ajuda a cuidar dos filhotes camuflados no solo coberto de neve. E quem poderia esquecer da rena? Elas têm uma habilidade incrível. Seus cascos mudam de tamanho e formato conforme a estação. No inverno, eles ficam menores e mais duros para escavar a neve e encontrar comida. Já no verão, eles se tornam mais largos, ajudando as renas a andar nas trilhas lamacentas. O boi almiscarado é o verdadeiro guerreiro da tundra. Com uma camada de pelos grossos, ele enfrenta ventos de até 150 km por hora. Quando se sente ameaçado, ele forma um círculo com o grupo, colocando os filhotes no centro e os adultos de frente para os predadores. Vamos falar agora da andorinha do Ártico. Ela pode ser pequena, mas não se deixe enganar. A andorinha faz a migração mais longa do mundo, voando do Ártico até a Antártica e de volta todos os anos. O rei do Ártico não poderia faltar, o urso polar. Esses gigantes brancos, que podem pesar mais de 500 quilos, são especialistas em caçar focas. Suas patas enormes funcionam como raquetes de neve, evitando que afundem no gelo, e suas garras afiadas garantem que eles não escorreguem. E você sabia que, apesar da sua aparência branca, a pele do urso polar é preta? Isso ajuda a absorver o calor do sol. A baleia jubarte é outra gigante dos mares gelados. Elas podem medir até 16 metros de comprimento e fazem uma das mais belas canções do oceano. Mas a curiosidade é que elas nadam milhares de quilômetros em busca de águas mais quentes para acasalar. Chegamos ao pinguim. Eles são verdadeiros mestres em sobreviver nas condições mais extremas. E a maneira como eles cuidam dos ovos é fascinante. O macho e a fêmea revezam quem segura o ovo em seus pés, protegendo-o com uma dobra de pele para mantê-lo aquecido. A morsa, com suas longas presas de marfim, usa essas armas não para caçar, mas para puxar seu corpo gigantesco para fora do gelo e também para se defender.
e suas grossas camadas de gordura as ajudam a flutuar e a se manterem aquecidas. Já a foca é uma nadadora ágil e uma das refeições favoritas dos ursos polares. Elas podem ficar até 40 minutos debaixo d'água, buscando seu alimento, e sua pele espessa as protege do frio cortante das águas geladas. Alguns animais desenvolveram táticas tão incríveis de sobrevivência que usam o frio ou o calor como verdadeiras armas. E não, isso não é exagero. O primeiro da lista é o besouro bombardeiro. Esse pequeno inseto carrega, dentro do corpo, 2 líquidos químicos separados. Quando se sente ameaçado, ele mistura os dois numa câmara interna e dispara uma rajada química a mais de 100 graus Celsius direto no inimigo. O jato quente sai com tanta pressão que faz barulho, fumaça e afasta qualquer predador. O segundo é o pinguim imperador, que vive nas regiões mais geladas da Terra. Para enfrentar o frio extremo da Antártica, ele se junta a milhares de outros pinguins em uma formação compacta, onde os do centro ficam quentinhos, com temperaturas de até 37 graus, enquanto os das bordas enfrentam o vento gelado. E o mais incrível, eles se revezam nessa posição de tempos em tempos, como um balé coordenado que mantém o grupo inteiro aquecido. O terceiro é o peixe-dragão do Ártico. Esse animal nada em águas que ficam abaixo de zero, o que, teoricamente, deveria congelar seus órgãos internos. Mas ele tem uma arma secreta: proteínas anticongelantes no sangue. Elas impedem que cristais de gelo se formem dentro do corpo, permitindo que ele nade tranquilamente onde nenhum outro peixe sobreviveria. O quarto é a coruja das neves, uma predadora silenciosa que vive em regiões cobertas de gelo. Ela tem uma audição tão precisa que consegue detectar o som de um rato se movendo sob a neve. Mesmo sem enxergar a presa, ela calcula a posição exata e mergulha com precisão cirúrgica, atravessando a camada de gelo e pegando o rato de surpresa. O quinto é o lagarto espinhoso da Austrália, que vive em desertos escaldantes. Durante o dia, ele absorve o calor do sol sem sofrer danos, mas seu verdadeiro truque está no corpo coberto por pequenas canaletas que captam o orvalho da manhã. A água é conduzida por capilaridade até a boca, permitindo que ele se hidrate mesmo nos ambientes mais secos do planeta. Além disso, o calor que acumula no corpo funciona como um escudo natural contra predadores. O camelo. Muita gente acha que ele apenas resiste ao calor, mas a realidade é bem mais sofisticada. O camelo deixa a própria temperatura corporal subir durante o dia, evitando suar e economizando água. À noite, ele dissipa esse calor, equilibrando tudo. E mais impressionante ainda, ele consegue manter a cabeça mais fria que o resto do corpo, literalmente, para proteger o cérebro do superaquecimento. É como se tivesse um sistema de refrigeração interna só para a mente. Esses 6 animais provam que na natureza, clima extremo não é obstáculo, é ferramenta. Eles não apenas resistem ao calor ou ao frio, eles usam essas condições como vantagem. São sobreviventes equipados com armas térmicas naturais, cada um com sua própria tecnologia biológica, que parece ter saído de um filme de ficção científica. Você já imaginou perder uma parte do corpo e ela simplesmente voltar a crescer? Parece coisa de ficção científica, não é? Mas na verdade isso é realidade para alguns incríveis seres vivos que habitam nosso planeta. Hoje vamos explorar o fascinante mundo dos animais que se regeneram. Prepare-se para descobrir como a natureza nos surpreende com suas habilidades impressionantes. Vamos começar com a planária, um pequeno verme que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Esses vermes, que vivem em ambientes aquáticos, têm uma habilidade incrível. Podem se regenerar a partir de praticamente qualquer parte do corpo. Se você cortar uma planária ao meio, cada metade irá se transformar em uma nova planária completa. Incrível, não é? Agora, vamos conhecer a hidra, uma criatura ainda mais intrigante. A hidra é um pequeno animal de água doce, com um corpo cilíndrico e tentáculos ao redor da boca. Ela é capaz de regenerar não apenas partes do corpo, mas também órgãos inteiros. Se uma hidra for cortada em pedaços, cada pedaço pode se transformar em uma nova hidra. E o mais impressionante, a hidra parece ser biologicamente imortal. Isso significa que, teoricamente, ela pode viver para sempre, desde que não sofra nenhum acidente ou ataque de predadores. Imagine um ser que nunca envelhece e sempre se regenera. A hidra é um verdadeiro milagre da natureza. A seguir, temos a salamandra, um anfíbio conhecido por sua habilidade de regenerar membros perdidos.
Se uma salamandra perde uma perna ou até mesmo uma parte da cauda, ela simplesmente cresce outra no lugar. Esse processo de regeneração é incrivelmente complexo e fascinante. A salamandra não apenas regenera o membro perdido, mas também reconstrói os ossos, músculos, nervos e até a pele. Isso faz dela um dos animais mais estudados no campo da regeneração. Cientistas acreditam que entender como as salamandras regeneram seus membros pode nos ajudar a desenvolver novas terapias para humanos no futuro. E quem não conhece o lagarto que perde a cauda para escapar de predadores? Essa é uma tática comum entre vários tipos de lagartos. Quando ameaçados, eles podem soltar a cauda, que continua a se mover e distrai o predador. Mas o mais interessante é que, com o tempo, o lagarto regenera uma nova cauda. Embora a nova cauda não seja exatamente igual à original, ela ainda serve ao seu propósito. Essa habilidade é um exemplo impressionante de como a natureza evoluiu para ajudar os animais a sobreviverem em ambientes hostis. Vamos agora para o fundo do mar, onde encontramos a estrela do mar, uma verdadeira mestre da regeneração. Se uma estrela do mar perde um braço, ela pode crescer outro, e em alguns casos, uma única estrela do mar pode regenerar um corpo inteiro a partir de um único braço perdido. Esse processo não é rápido, pode levar meses ou até anos, mas é extremamente eficiente. A habilidade de regenerar partes do corpo ajuda as estrelas do mar a sobreviverem dos ataques de predadores e a continuarem a prosperar no oceano. A regeneração é uma habilidade fascinante e um testemunho do poder da natureza. Estes animais nos mostram que a vida é incrivelmente resiliente e adaptável. Quem sabe o que mais podemos aprender com esses incríveis seres vivos? Você acha que conhece bem os animais mais famosos do mundo? Então se prepara, porque algumas curiosidades bizarras sobre eles vão virar tudo o que você pensava de cabeça para baixo, começando pelo leão. Conhecido como o rei da selva, ele tem toda aquela pose majestosa, mas na prática é um dos animais mais preguiçosos da natureza. Um leão pode dormir até 20 horas por dia, e quem realmente faz o trabalho duro são as leoas. São elas que caçam, cuidam dos filhotes e garantem a sobrevivência do grupo. Enquanto isso, o leão aparece só na hora de comer primeiro e manter a pose de chefe. Outro que engana muita gente é o cavalo. Por fora, forte, veloz e imponente. Por dentro, um sistema digestivo super frágil. Sabia que cavalos não conseguem vomitar? O estômago deles é uma via de mão única. Se algo cai mal, não tem volta. Além disso, eles têm a habilidade esquisita de dormir em pé, o que permite que estejam sempre prontos para fugir, mesmo no meio da madrugada. Agora, se tem um animal que é a definição de paradoxo, é o panda. Por fora, fofíssimo. Por dentro, um carnívoro que decidiu viver só de bambu. Sim, o organismo dele é feito para comer carne, mas ele insiste em uma dieta vegetal que mal dá conta de sustentá-lo. Para piorar, ele é péssimo em se reproduzir. Preguiçoso, desajeitado e facilmente distraído, o panda às vezes simplesmente esquece o que estava fazendo. Por isso, cada nascimento de panda em cativeiro vira um evento internacional. E a girafa parece uma criatura pacífica, elegante, quase uma modelo da savana. Mas, quando provocada, dá coices tão fortes que podem matar um leão. E se você nunca ouviu o som de uma girafa, não é porque ela é muda. Por muito tempo, os cientistas achavam isso, até descobrirem que elas emitem sons graves, quase como roncos noturnos, imperceptíveis ao ouvido humano. O elefante também surpreende. Todo mundo sabe que ele é grande e inteligente, mas poucos sabem que ele tem pavor de abelhas. Isso mesmo. O som de uma simples colmeia já é suficiente para fazer uma manada inteira mudar de caminho. Por outro lado, ele é extremamente sensível. Chora, tem empatia e até realiza rituais de luto quando encontra ossos de outros elefantes. E para fechar, o tigre. Muita gente pensa que ele é só uma versão listrada do leão, mas a verdade é que o tigre é ainda mais forte, mais solitário e adora nadar. Ao contrário da maioria dos felinos, o tigre se joga na água sem medo, nada a longas distâncias e até caça dentro de rios. E o rugido dele é tão potente que pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância. No fim das contas, esses animais que parecem tão familiares escondem comportamentos completamente inesperados. E é isso que torna o mundo selvagem tão fascinante, porque na natureza, quanto mais a gente acha que sabe, mais ela surpreende.